palavra, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, possa ministrar e encher o nosso coração de fé, Pai, naquilo que muitas vezes, ó Deus, estamos esmorecidos na fé, que Teu Espírito Santo venha trazer revelação da Tua identidade em nós, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia, glória a Deus. Eu queria falar um pouco sobre essa identidade de fé que restitui muitas vezes a nossa vida. Sabe por quê? Nos dias, no passar dos anos, dos meses, dos anos e às vezes até de décadas, algumas coisas vão acontecendo na nossa vida que de alguma forma você perde a alegria. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. O que acontece na sua vida que você perde a alegria? Qual que é o ponto em que a alegria parece que some? Você está alegre, você está feliz, mas de repente acontece alguma coisa que é como se fosse um gatilho na sua vida e você perde a alegria. Qual que é o fator que faz você perder a alegria? Talvez seja os relacionamentos com amigos, com parentes, talvez seja o relacionamento com os pais, talvez o relacionamento com os filhos, talvez seja uma questão financeira que vai bem, mas quando acontece aquela questão financeira, você perde a alegria e você fica, perde a fé e perde o chão. Qual que é o fator que muitas vezes acontece e você se sente que não tem jeito? E muitas vezes você até abre mão de determinadas circunstâncias, porque aos seus olhos naturais, você fala, isso aqui não tem jeito, não tem como reverter o processo. Sabe, muitas vezes nós somos conduzidos assim. E, de certa forma, o diabo ele é especialista em colocar uma lente de aumento nessas questões. Porque aí quando ele descobre um ponto em que você perde a alegria, talvez seja com seus filhos, aí toda vez ele vai apertar esse gatilho nesse relacionamento. Talvez seja a questão financeira, com a empresa. Naquela questão, na sua carreira profissional, toca ali, você desanima. Então veja, o que é que faz você desanimar? Sabe, tem pessoas que elas perdem o rumo muito fácil. Não deveria ser assim, mas acredite, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, quando ele cresce, amadurece, e essa identidade é firmada, não importa o que aconteça, ele permanece firme, com as mesmas convicções, com a mesma alegria, e com o mesmo louvor na sua boca, porque tem pessoas que quando a coisa começa a ficar ruim, elas falam, não vou mais nem para a igreja, parece que depois que fui para a igreja, a coisa começou a piorar. O diabo adora fazer isso, colocar essa lupa. Mas quando nós vemos os homens e mulheres de Deus, na palavra de Deus, que são os grandes referenciais, nós vemos que eles também tiveram tribulações, nós vemos também que eles também tiveram dificuldades, mas não fez com que eles perdessem a identidade de fé e de louvor nos seus lábios. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Apanhou, foi preso, estava indo lá em nome para pregar as boas novas do Senhor Jesus, mas chegou lá, apanhou, foi preso e continuou o quê? Louvando. E esse louvor dos seus lábios fez que todo o cenário fosse transformado. Então veja que, qual que é o segredo? É que esses homens eles sempre estão cheios de fé, porque o que alimenta a sua fé não é o exterior. O que alimenta a fé de um homem, de uma mulher com uma identidade firmada em Deus, não é o seu exterior, não é aquilo que ele ouve que vai roubar a sua fé, não é aquilo que ele vê que rouba a sua fé, muito pelo contrário. Esses homens e as mulheres de Deus que sempre estão firmes, é porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é a palavra do vizinho, não é a palavra dos noticiários, não é a palavra dos jornais, não é a palavra dos memes, do WhatsApp, não. O que permeia e o que deve permear a vida de um homem de Deus é
a palavra de Deus. Quantos estão compreendendo? Então veja, quando você entende que você tem uma identidade firmada em Deus, e que mais nada vai te abalar, não importa o que aconteça, você permanece firme e crendo, convicto, confiadamente, sabendo que Deus vai mover sobre a sua vida. Isso não faz com que você tenha altos e baixos, mas isso faz com que você tenha uma constância na sua vida cristã, nessa carreira proposta. Quantos estão compreendendo? Então fala para a pessoa do seu lado assim, seja constante. Aleluia. Porque veja, nem sempre os que são mais, é que chegam no final. Hoje em dia não passa mais, né, naquelas filmadoras Super 8, mas tinha uns desenhinhos que eu ia, não existia videocassete na época, e ele tinha aquele Super 8, passava um filminho da tartaruga e o coelho. Nunca ninguém viu esse filminho, irmãos, agora eu fiquei envergonhado. Que é isso? Eu vou ver se acho no YouTube então. Que era aquelas Super 8 de rolinho. Ninguém viu isso daí na vida? Meu Deus. Mas enfim. Eu lembro que nessa corrida era assim, um coelho corria, chegava lá, ele parava, fazia não sei o que, fazia, aprontava, e a tartaruga só ali. Nunca parava, sempre constante. No final do processo, quem é que ganhava a corrida? O constante. O constante. Então o segredo é você ter constância na sua fé, porque no decorrer vai ter os percalços da vida, sim ou não? Vai ter. Jesus disse, tem de bom ânimo, né? No mundo 3 aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então faz parte disso. Agora, quando você está cheio de fé, não importa o que aconteça, você se agarra ainda mais na fé e fala, eu não abro mão, enquanto não me abençoares. Você fica igual Jacó, querendo a bênção de Deus, porque você sabe que no final, Deus como bom pai, Ele tem o quê? Algo extraordinário para você. Então, no meio desse processo, o que acontece? Deixa eu dar uma boa notícia aqui para você. Vamos supor que o Senhor estivesse aqui no seu trono agora, assentado aqui, e você entra na sala em cima, no trono, e está lá Moisés, Abraão, Davi e você. Quem é que você acha que Deus ia atender primeiro? Estou falando aqui de Abraão, de Moisés, de Davi e você. Os 4 querendo conversar com o rei dos reis. Com quem você acha que ele ia conversar primeiro? Alguns iam dizer, pastor, acho que Abraão é o mais velho, né? Vamos dar o lugar para os mais velhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Abraão, ele é conhecido na palavra de Deus como amigo de Deus. Moisés, ele é conhecido como servo de Deus. Davi, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas a boa notícia é que você é conhecido como filho amado de Deus. Que coisa extraordinária. Então, às vezes, tem umas pessoas lá, mas se o filho grita, se o filho começa a chorar lá, o pai e a mãe sabem reconhecer o choro. E rapidamente sai a socorro. Então, quando você se coloca com essa identidade diante de Deus, de filho amado de Deus, queridos, você é prioridade para Deus. Fala para a pessoa do seu lado, você é prioridade de Deus. Alguns podem falar, eu sabia que, já vi, né, li várias vezes que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas essa história de Abraão era amigo, vamos ler isso daí na palavra. Abre para mim lá em Tiago, capítulo 2, verso 23. Então, olha lá.
Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Projeta para mim Hebreus 3:5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Davi foi conhecido o homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos 13:22. Projeta para mim Atos 13:22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunha disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então veja, e nós somos aqueles que fomos chamados de filhos de Deus. Todo aquele que nele creu, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. Amém, queridos? Então veja, tudo é uma questão de você ter uma identidade firmada, saber que você é o filho amado. Você é o filho amado. Agora o que acontece? Falar, pastor, mas se eu fosse amado não ia acontecer tantas coisas assim e tudo mais. Né? Outro dia eu fiz uma analogia aqui em relação a lagarta e a borboleta. Quantos lembram dessa analogia? Agora veja, antes você era uma criatura, você era a lagarta, mas agora você foi transformado em filho, agora você é a borboleta. Agora eu te pergunto, essa borboleta, ela sai voando, ela bate na árvore, ela cai, ela deixa de ser borboleta, sim ou não? Ela não deixa de ser borboleta, ela só bateu na árvore e caiu, daqui a pouco ela levanta e sai voando de novo. Pode acontecer dela, de novo, na outra árvore, ela bater e cair, sim ou não? Sim. Ela deixa de ser borboleta, sim ou não? Não. Agora, o que faz com que impede da borboleta não bater na árvore? O que impede de eu e você não batermos nessa árvore e cairmos? É sabermos que somos os filhos amados de Deus e deixar o fluir do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, o que faz com que você não bata nessa árvore é o poder da nova identidade em Cristo. Quando você sabe agora que você é esse filho amado, você não vai mais bater nessa árvore, ainda que ela está lá, esse poder de Deus, ele consegue identificar que ele é uma árvore. Se você continuar, você vai bater e vai cair, mas agora esse poder que está sobre você, fala, opa, eu não vou mais bater nessa árvore, eu vou desviar, e eu vou dar voos mais altos. Quantos estão compreendendo? Então veja, muitas pessoas elas param no meio do processo, e elas perdem a sua fé, quando elas caem em alguma questão. Ou quando o testemunho não é como você esperava. Você achava que você montou um negócio e ia arrebentar, mas daí você está agora no prejuízo. E aí fala, e agora? Como eu vou ter testemunho? Aí você vai lá para o final do poço. Calma, filho. A sua identidade vai te fazer levar voos muito mais altos. A grande questão é que Deus só estava removendo o seu eu, para que o seu pudesse entrar na história e fazer tudo novo. Porque Deus, ele não te dá só uma nova identidade, ele te dá tudo novo. Você é uma nova criatura, você agora é filho de Deus, você tem a mesma natureza de Deus. E agora você precisa enxergar como Deus enxerga, ver como Deus vê. E quando você atinge essa maturidade, as coisas começam a fluir de uma forma muito mais rápida. É quando a palavra de Deus diz que muitas vezes você se converte e você vive correndo atrás das bênçãos. Pastor, qual que é o problema de correr atrás das bênçãos? O problema é que a palavra de Deus diz que as bênçãos é que vão correr atrás de você. Então começa a contemplar o Senhor, e você vai ver as bênçãos correndo atrás de você. Quantos estão compreendendo? Mas muitas vezes nós paramos no meio do processo, porque ficamos vendo o cenário ou os ventos adversos diante dos nossos olhos. Pastor, como é que eu faço para tirar tudo esse cenário? Não tem como. Não tem como. O cenário está aí, o mundo está aí, o mundo jaz do maligno. Ele está aí. A grande questão é você não ser influenciado pelas coisas do mundo.
É isso que vai fazer a diferença de uma identidade forte, prevalecente. Porque a função do mundo é influenciar a sua vida. A função do mundo é te influenciar em todo momento. Em todo momento. Através de toda notícia. O mundo ele sempre vai tentar te amedrontar. Mas a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então, quando eu sei que eu sou o filho amado, não importa o que aconteça, eu permaneço louvando a Deus. Que coisa extraordinária. Como essa vida pode fluir em nós. Então veja, pastor, mas você não está entendendo. É que tem coisas que parece que não vai acontecer. Eu queria falar uma história, hoje já preguei inúmeras vezes, vou falar de novo. Sobre a história de Lázaro. Pastor, de novo, você já pregou essa palavra. Pois é. Estou igual esqueci o nome do pastor que foi lá em Goiânia, ele foi 2 vezes, ele pregou a mesma palavra. Não vou pregar a mesma palavra, é o mesmo texto num contexto diferente, num prisma diferente, amém? Mas é só para ilustrar que muitas vezes as coisas elas vão acontecer diante dos nossos olhos. Mas é a nossa identidade firmada na palavra que vai fazer a diferença. Porque o mundo ele vai bombardear constantemente por notícias ruins, por coisas ruins, por cenários ruins. Agora o que vai fazer a diferença é a sua resposta diante dessas circunstâncias. Amém? Então veja, Deus sempre tem o seu tempo e a sua maneira de agir. E o tempo de Deus, ele é completamente diferente do nosso. Nós, de alguma forma, nesse mundo, nós sem perceber, estamos sendo doutrinados pelo sistema fast food, as coisas rápidas. Antes era o fast food. O que era o fast food? O drive-thru. Que revolução. Você pegava o seu carro, passava no drive-thru e de repente o negócio estava lá pronto. Você fala, que coisa fantástica. E cada vez mais, a hora que você se acostumou com isso, a coisa acelerou mais ainda. Agora tem um iFood, você não precisa nem pegar o seu carro para sair de casa. Antes era só pizzaria, agora tem tudo. O que você quer? Está aqui, é rápido. Receba. Copie, olhe o Pix e receba. O iFood é assim. Não é? E se demorar, você já passa mal. Estava falando de 10 a 30 minutos, tem 32 minutos, vou ligar reclamando. Não está cumprindo. Abre uma reclamação, é uma coisa de louco. Então, de alguma forma, nós somos doutrinados assim. E aí, quando tem um projeto de Deus, que é bom, perfeito e agradável, e Deus tem o seu tempo e a sua forma de agir, para trabalhar, para checar, aí você já perde o chão. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Vamos ver lá em João, capítulo 11, a partir do verso 1. Deixa eu olhar aqui na minha Bíblia. Aqui. A partir do verso 1. Diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava a Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que isso, ajuda aí, irmão, ó. Isso, eu vou pular o filho, amém? Os irmãos sabem que eu sou gago, eu enrosquei aqui no filho, amém? Vou continuar depois. De Deus, seja por ele, filho de Deus, seja, nossa, agora enroscou demais, hein, irmãos? Então veja, deixa eu dar uma pausa aqui. Então veja, o texto está dizendo que essa
aparente tribulação, que era uma enfermidade, está dizendo que essa aparente tribulação era o quê? Qual que era o motivo? Era só para ele tomar o remédio? Não. Jesus, ele deixa claro aqui, era para que glorificar o nome de Deus. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu quero ter um testemunho. Mas deixa eu te falar, você reparou que todo testemunho precede uma grande tribulação, uma grande dificuldade? Os irmãos já repararam nisso ou não? Um grande milagre financeiro. Antes do milagre financeiro tem o quê? Uma grande crise econômica. Mas muitos querem prosperar, mas não querem ter a crise. E aí quando a crise vem, eles perdem a identidade e não conseguem receber o grande mover que Deus queria fazer. E aí volta tudo de novo no mesmo ciclo. Então veja, às vezes Deus está trabalhando em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. Até quando? Até quando você veja a árvore e consiga desviar para que Ele possa operar o grande mover na sua vida. Então Deus, Ele sempre está trabalhando, Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu na chapada. Cadê o Kleber? Sem gelo, por favor. Então veja, traz 2 sem gelo, que minha garganta, não sei o que acontece, está ficando seca. Deixa eu retomar aqui. Vamos ler, continuar o texto, amém? Volta do começo. Não, nós paramos em qual? No 5, né? Vamos para o 5 então, vai, não vamos atentar. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias do lugar onde estava. Então veja, nós vemos aqui claramente, Jesus recebendo essa notícia, ele amava Lázaro, sim ou não? Amava. Em nenhum momento, aliás, ele faz questão de frisar isso algumas vezes no texto, dizendo que ele amava Lázaro, ele amava aquela família. Todas as vezes que ele passava por Betânia, Jesus, ele se hospedava na casa de Lázaro e suas irmãs. Então era alguém que ele tinha relacionamento, era alguém que ele tinha intimidade, alguém que ele amava. Não que ele não amava os demais, mas esse ele tinha uma certa intimidade, e ele expressa claramente. Então veja, mas a grande questão é que nós achamos que, falando, olha só, vamos se colocar aqui no lugar das irmãs de Lázaro. Ele está enfermo, ele manda o recado. O texto depois diz, nós vamos ler, que ele demorou 4 dias para chegar. 4 dias para chegar. Mas o texto diz aqui que ele ficou 2 dias no mesmo lugar. Então, se ele tivesse saído imediatamente, ele ia chegar e não teria pego Lázaro com vida. Sim ou não? Teria. Mas veja, Deus tem o tempo exato de agir. Deus não erra. É que muitas vezes nós ficamos afoitos. As irmãs ficaram afoitas. Porque quando Lázaro morreu, falou, e agora? Acabou. Não tem mais o que fazer. O que é isso? São coisas que muitas vezes acontecem no decorrer, que você fala, agora não tem mais como fazer. Então Deus sempre tem o seu tempo e a sua maneira de agir, que não necessariamente é como a nossa. Aliás, raramente é como a nossa. Quantos estão compreendendo? Então veja, no meio desse processo, qual que é o nosso papel? É continuar crendo e buscando e firmes. Até quando? Até que Deus mova o seu milagre. Aquilo que tem queimado no seu coração. O que estava queimando aqui no coração era ver o seu irmão curado. Amém? Então veja, o texto diz claramente aqui, que Deus amava Marta, Maria e Lázaro. Agora, eles tiveram um grande problema, sim ou não? Tiveram. Então, deixa eu te dizer uma coisa, o amor de Deus por você
não pode ser medido pelos problemas desse mundo. Não pode. E esse é um grande problema. De alguma forma, muitos irmãos acham que eles são amados quando tudo vai a bom termo. Quando eu estou em doce, suave, desfrutar, aleluia. Acham que aí a Deus ama, mas quando vem a tribulação, muitos acham que Deus esqueceu, que Deus não ama mais. Quantos estão compreendendo? Então deixa eu te falar uma coisa, a sua identidade de filho amado de Deus não pode ser medida pelos problemas e circunstâncias e cenários adversos desse mundo. Porque o mundo ele vai ter, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, vai acontecer as tribulações, as dificuldades, as intempéries da vida? Vai. Mas o que vai fazer a diferença de você permanecer é a sua fé e a sua convicção de que você é o filho amado. Existe... Ah, pastor, mas eu queria tudo perfeito. É que você cresceu assistindo aquele comercial da margarina Doriana. E aí, porque você assistiu crescendo aquele comercial da margarina Doriana, tudo que está fora daquilo lá, você fala, é tribulação. Agora eu te pergunto, existe algum relacionamento entre pai e filho que nunca deu problema, sim ou não? Existe relacionamento entre os cônjuges que nunca deu problema, sim ou não? Existe algum trabalho que você trabalhou e nunca teve problema, sim ou não? Então faz parte. E essas coisas que acontecem, não deve ser o fator para você medir se tem amor de Deus pela sua vida ou não. Quantos estão compreendendo? Mas muitas pessoas, elas querem um Jesus customizado. E quando não é o cardápio que eu quero, aí eu saio, eu procuro outra igreja, aí eu não resolve, vai ficar dando volta no deserto, procurando um Jesus customizado que não existe, porque Jesus, ele é o Filho de Deus e ponto. Quantos estão compreendendo? Então faz parte, a grande questão é, como é que nós respondemos? Porque muitas pessoas acham que quando tudo está fluindo bem, estão dando aleluia, glória a Deus, mas quando a coisa sai, aí ficam confusas, ficam com dúvidas, será que Deus me ama mesmo? Porque se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Eu sei que aqui nunca ninguém pensou isso, tirando o pastor. Mas às vezes acontece, você fala, mas por quê? Por que estou passando por isso? Na verdade, não é o porquê. Durante muito tempo, eu perguntava o porquê. Mas hoje eu entendo, é o para quê. Que nível que Deus quer subir, que eu amadureça mais, que eu cresça mais. Tudo tem um porquê. Você não está sozinho. Então, vamos ler aqui o texto aqui. Então, veja. Deus amava ele, sim ou não? Vamos ler o verso 5 de novo. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos agora para o verso 32. Olha o que diz o texto. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então veja, o que ela está falando? Olha, você é o culpado, você não chegou a tempo, ele não teria morrido, ele só morreu porque você não estava. E aí o que acontece? Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanham, eu pulei ou não? Não, né? Está certo, né? Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disse-lhe os judeus, vede o quanto amava. Agora veja, irmãos, quero que você entenda bem aqui. Por que Jesus chorou?
Esse é o ponto. Porque muitas vezes nós olhamos num prisma e falar verdadeiramente como os homens que estavam em volta, verdadeiramente ele amava, porque está chorando. Agora veja, essa é uma avaliação natural de um homem. Quantas vezes alguém pede pai, mãe, filho, entes queridos e não choram, não naquele momento? Isso quer dizer que não amava? Quantos estão compreendendo? Então, essa era uma avaliação natural do homem. Agora, Jesus chorou, deixa eu te dizer, é porque elas não entenderam o propósito de Deus, elas não entenderam e não estavam crendo naquilo que quando ele recebeu a notícia, ele falou, olha, essa enfermidade é para glorificar o nome de Deus. Ele estava chorando por conta disso, elas não creem, elas não estão crendo. Jesus sabia que ia ressuscitar na sequência Lázaro, sim ou não? Havia motivo para ele chorar, sabendo que Lázaro ia ressuscitar, e daqui a pouco ele ia poder dar um abraço no seu amigo, sim ou não? Não tinha motivo para chorar. Não tinha. Então veja que dentro desse prisma, a grande questão é, ele estava chorando, porque assim, será que não consegue enxergar? Ele agitou no seu espírito e chorou. Por quê? Não está compreendendo a grandiosidade do poder do Pai. Não está entendendo que essa enfermidade foi só para glorificar o nome do nosso Pai. Acorda. E aí ele diz aqui o texto que ele chorou. Então veja que muitas vezes, por conta dos cenários adversos, elas se encontraram confusas. Ficaram confusas. Eu acho que elas conheciam Jesus, conheciam os milagres de Jesus, mas naquele momento, uma coisa você reconhecer na vida dos outros, quando acontece na sua própria vida, às vezes você fica meio confuso, e às vezes você se questiona o porquê que está passando por essa tribulação, o porquê que as promessas de Deus ainda não chegaram, porque alguns é porque estão no meio de uma tribulação, mas outros estão esperando algo acontecer que ainda não aconteceu, e aí elas ficam se questionando o porquê. Senhor, se o Senhor tivesse trazido aqui a minha porta, eu não estaria passando por isso. Senhor, eu não casei, mas é porque o Senhor não trouxe o cônjuge. Os outros estão chorando, você trouxe um cônjuge, mas eu estou querendo é outro. Deus não vai te dar outro. Deus espera que você seja transformado. Às vezes o seu cônjuge é o seu Labão, para você enxergar quem você é. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja. O que vai fazer você durante esse, eu estou sem relógio, depois eu atraso aqui. No seu dia tinha relógio, André? Pois reclamam. Eu estou sem relógio aqui. Alguém me fala que horas são aí. Fala para a pessoa do seu lado assim, misericórdia. Aleluia. Mas vai dar tempo. Então veja. A fé é a grande chave que abre a porta do sobrenatural. Fala para a pessoa do seu lado, a fé é a grande chave. Então veja, vamos ler aqui o verso 21 e 22. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, olha só, mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então veja, ela está afoita, porque não aconteceu, mas na sequência, ela se enche de fé só por estar na presença de Jesus. E não tem jeito, quando você está na presença de Jesus, quando você está sendo ministrado, falando, você vai se encher de fé de alguma forma.
E ela fala isso. Então veja que essa fé é a grande chave do grande mover sobrenatural na minha e na sua vida. Eu não sei qual é o cenário que muitas vezes você olha e acha que não tem mais jeito. Você olha e já se acostumou. Aquilo que você se acostumou, deixa eu te dizer, você só se acostumou porque você perdeu a fé. Porque se você não se acostumar, se você tiver uma santa indignação, e você falar, eu creio que o Senhor pode mudar esse cenário, está morto, mas eu creio que o Senhor pode mudar esse cenário. Essa é a posição de uma mulher de fé. Essa é uma posição sabendo que está falando, ó, eu sei que você pode restituir, eu sei que você pode restaurar. Essa era a posição dessa mulher de fé. Então veja que o nosso papel diante das tribulações é tão somente crer. Tão somente crer. Fala para a pessoa do seu lado, tão somente creia. Aleluia. Projeta para mim Tiago, capítulo 1, verso 6. Pode colocar o 5 antes. Verso 5. Aqui, na verdade, o texto você vai ver que ele está falando a respeito de sabedoria, mas o princípio é o mesmo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-o a Deus, que a todos dá liberadamente. Ou seja, dá para todos, você não precisa fazer nada, é só você pedir. E nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Verso 6. Peçam, porém, com... Então, a questão, queridos, da sua oração, do seu posicionamento, não é um relacionamento natural, não pode ser um relacionamento natural com Deus. Deus é Espírito, tudo é por fé, a graça é pela fé, a salvação é pela fé, e você precisa se relacionar através da fé, crendo, porque se você pede, eu vou pedir, se der, deu, se não der, não deu, então nem peça, porque às vezes você fala, eu vou pedir, né, não tem nada a perder, quem sabe, põe um silver tape na boca e não fala besteira, que é mais fácil, um durex, né? Fala, pastor, não fala assim não, eu acho que eu me empolguei, os irmãos me perdoem, amém? Mas é verdade. Então, às vezes, você fala, vamos ver se dá, para Deus não é ver se dá, para Deus já foi. Então joga a sua dúvida fora, se encha de fé, e aquilo que Deus falou para você, se posicione. Para de ficar voando e bater na árvore, comece a desviar, comece a se posicionar, comece a viver o evangelho da graça. Vai ter dificuldade, tribulação, vai ter dia de crise? Vai, mas que os seus lábios estejam cheios do louvor, porque o louvor vai encher o seu coração de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não importa o que aconteça, esteja envolvido na obra, louvando e glorificando a Deus. Amém? Então veja, vamos ler aqui de novo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Então veja, quando você pede, olha aqui que está falando aqui, fazendo uma comparação, quando você pede com dúvida, você fica agitado, porque você não crê, e aí você continua agitado na sua alma. Você fala, e agora? Aí você pediu para Deus, fala, agora Ele vai fazer, amanhã Ele vai fazer, amanhã Ele não faz, você está desesperado, e você ficou agitado como vem do mar. Mas quando você crê, você descansa, você acorda agradecendo, porque você já sabe que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. Essa fé te trouxe uma paz que excede todo entendimento. E porque excedeu todo entendimento, você não fica mais com uma tempestade e um turbilhão interior
agitado de um lado para o outro. Muito pelo contrário. Você encontrou descanso na palavra de Deus. Isso basta. Pastor, mas parece que está piorando. Não importa. Se está piorando é porque o milagre vai ser maior. Porque eu estou cheio de fé. Isso basta. Ah, mas o problema está crescendo. Quanto maior o problema, maior o tombo ele vai tomar. Quantos estão compreendendo? Então é assim, queridos. A grande questionamento é o seu posicionamento. Amém? Agora veja. Eu fiz ali a comparação da borboleta. Que ela via ali, ela desviava da árvore. Mas tem uma questão. Às vezes, para que Deus possa agir, você precisa tirar os empecilhos que impedem o milagre de Deus na sua vida. Pastor, que empecilhos são esses? No texto aqui, era uma pedra. Vamos ler o texto aqui. Vamos ler o verso 38. Isso. Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então veja, a própria irmã, diante da própria palavra de Jesus, ela fala: Senhor, não tem mais jeito. Sabe que quando você está no meio de um processo, às vezes pessoas muito próximas a você vão tentar roubar a palavra, vão tentar roubar a presença, vão tentar roubar a sua fé. Então Jesus está falando: tira a pedra. Mas a própria irmã de Lázaro fala: olha, já fazem 4 dias. Na cultura dos judeus era impossível alguém ressuscitar, porque o espírito já havia ido embora, já havia subido. Então naturalmente ele olhou e falou: isso é impossível, não tem mais jeito. Nessa hora, quando você fala assim: olha, vai acontecer, eu vou estar desempregado, vou entregar o meu currículo. A pessoa chega e fala assim: encerraram as vagas. Aí você fala: mas eu tinha uma palavra para levar o currículo lá. Aí o cara chega: mas encerrou as vagas. Fala: ah, então tá bom, né? Aí vai, entra para a caverna, chora: Deus, por quê? E Deus estava querendo justamente fazer um milagre. Querendo que você levasse o currículo lá, e a pessoa chegasse depois, te ligasse e falasse: olha, eu não sei o que aconteceu, mas de alguma maneira a vaga já estava até pronta, mas apareceu o seu currículo aqui, eu quero te dizer, nós queremos contratar você. Não me explique, não me pergunte como. Mas para isso alguém teria que ter levado o currículo lá, como estão compreendendo? Então no meio do processo dessas grandes tribulações e tudo mais, sempre vai vir uma notícia, às vezes de pessoas próximas, inclusive, para roubar a sua fé, para roubar o seu ânimo, para fazer com que você esmoreça. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele se posiciona firme. Jesus podia falar assim: ah, é verdade, né, já 4 dias, não vai ter jeito mesmo. Não, mas ele ficou firme ali. Amém? E aí vamos continuar lendo, parei qual aí? No 39? 40 agora. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? O que é isso? Um homem posicionado. É quando eu falo assim: ó, você não está sabendo que encerraram as vagas? E você vira e fala assim: mas você não está sabendo que o meu Deus falou que veio me dar uma porta de emprego naquele lugar? Ou seja, você permanece firme na mesma fé. Quando alguém se levanta e fala que é o contrário, você fala: você não está entendendo, você não conhece meu Deus. Mas presta atenção, o que vai acontecer? Eu vou me posicionar e Deus vai mover diante dos nossos olhos. E aí você já prega, fala: você crê? A pessoa fala: não. Mas depois que acontece, ela fala: nossa, tem algo diferente com o irmão. Quantos estão compreendendo? Verso 41. Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então veja, queridos,
né? Você vê aqui claramente. Verso 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão. Então veja, aqui ele faz algo para que todos que estavam à volta pudessem ver o grande testemunho do grande milagre. É quando você se posiciona, e porque você crê, então falei. Mas muitas vezes você não fala porque você foi doutrinado, com a doutrina do olho gordo. Não conta para ninguém que os invejosos têm olho gordo. Só minha mãe falou isso para mim. Mas às vezes ele fala, não conta que vão, a inveja pode pegar. Ah, pelo amor de Deus. É o contrário. É porque você crê, então você fala. Mas às vezes fala, não, deixa eu esperar acontecer, aí eu dou o testemunho. Testemunho do quê? Agora, quando você fala e não tem nada, e você fala assim, ó, Deus vai me dar a maior empresa da cidade. Aleluia. E você fala, eu vou ser a maior empresa de o quê? De bicicleta. Vou ter a maior bicicletaria aqui da cidade. Mas você não tem nem uma chave de fenda? Quantos estão compreendendo? Vou ter a maior agência de publicidade que essa cidade já viu. Aí você olha assim e você fala, mas até parece, está desempregado. Agora, quando ele já tem, fala, mas também, né, o irmão é capacitado. Quantos estão compreendendo? Então, esse é o cenário que está acontecendo aqui. E aí quando ele fala aqui, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então tudo é uma questão de crer. Tudo que Deus estava movendo nesse cenário, não era só para que Lázaro foi só uma ferramenta, para que o corpo de Cristo fosse alcançado. Enquanto você não entender o propósito de Deus, você vai ficar dando volta em si mesmo. A grande questão aqui que Jesus está falando, o grande evento aqui, não foi a ressurreição de Lázaro, foi esse evento para que muitos pudessem crer em Jesus. Quantos estão compreendendo? Então, enquanto você não atrelar o propósito de Deus para a sua vida, para que vidas sejam alcançadas, se a sua prosperidade está atrelada tão somente para que você tenha um bom carro e uma casa, mas que o reino de Deus não seja estabelecido, você vai patinar muito. Você vai patinar muito. Enquanto você não entender que todas as adversidades, no final das contas, é para que o propósito de Deus seja estabelecido na sua vida, e o reino dele seja estabelecido, para glorificar o nome do Pai, enquanto você não entender que o reino, o rei dos reis, é o Senhor, então enquanto você não incluir esse propósito na sua vida, você vai patinar, o ciclo é o mesmo. Entra anos, você até pode melhorar um pouco, mas daqui a pouco o cenário é o mesmo. Agora, o dia em que você entende que tudo é para glorificar o nome do Pai, tudo é para Ele, por Ele, são todas as coisas, aí você começa a testemunhar, para que outros creiam, assim como Jesus fez. Por que eu quero prosperar? Ah, pastor, é só para comprar um carro de teto solar, e no caso do senhor tem que passar um protetor, né? Não, não é só para isso não. Esse testemunho para quem que é? É para eu me exibir para os meus vizinhos, para eu chegar lá na reunião dos pastores, falar, eu sou o pastor mais próximo, para que é? Qual que é a finalidade? Se não for para edificar o reino de Deus, de nada vale. De nada vale. Por isso é que Jesus ele faz essa oração em alto e bom som, para que todos pudessem ouvir. Os irmãos estão compreendendo? E tendo dito isto, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele homem que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixe-o ir. Então veja, queridos, nós vemos aqui claramente, dentro desse contexto, claramente, que tudo é uma questão de posicionamento, de fé, de crer, de não abrir mão da posição, daquilo de quem você é em Deus.
É você crer na palavra, você crer na promessa, até que os seus olhos se cumpram. Então não abra mão. Se você tem uma palavra de Deus, às vezes você fala, pastor, está difícil. Persevere e continue falando, continue crendo. Pastor, minha célula não avança, não multiplica. Persevere. Pastor, os meus negócios não avançam, não crescem. Persevere. Mas persevere com o coração na edificação do reino de Deus, para que outros sejam alcançados, para que você possa falar, olha, eu vim aqui para essa cidade, para ganhar essa cidade, para que muitos sejam alcançados. Olha, eu estou aqui com o meu trabalho, não é só para eu ser glorificado, não, aliás, a glória não é nossa, a glória é do Senhor, e o Senhor, falei, o Senhor me deu isso, para que vidas sejam alcançadas através disso. Então o Senhor te dá uma empresa para que você possa ser um canal da vida de Deus ali para alcançar outros. Quantos estão compreendendo? Então veja, irmãos, tem coisas que nós precisamos nos posicionar com o coração correto, crendo, inclusive quando aparentemente não está acontecendo nada. E é nessa hora que a fé tem que exalar. É nessa hora que você tem que tão somente crer. Pastor, mas é difícil demais. Deixa eu te falar, você é o filho amado. Todo mundo acha algo extraordinário nessa transformação de quando a lagarta se torna uma borboleta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca vi uma borboleta voltar a se tornar uma lagarta. Então não retroceda, porque você é o filho amado de Deus. E não importa qual seja o cenário, se você começar a abrir a sua boca, e você começar a declarar todos os dias, você começar a profetizar, fala, pastor, mas é difícil, não estou vendo nada. Acredite, se você começar dessa forma, você vai chegar um dia que você vai acordar, e você fala, eu estou tão animado para orar hoje, pastor, faz muito tempo que não acontece comigo, nunca aconteceu. Então, encha-se do Espírito, e eu quero ver se você não vai acordar e falar assim, eu estou com uma vontade de orar, eu quero ir para o banheiro, mas eu estou querendo orar, e você vai começar a orar. Mas isso só acontece quando você se posiciona, e você sabe que você é o filho amado de Deus. Não importa o que aconteça, o seu pai está ali, sempre bem presente, com os braços estendidos, porque ele é o socorro bem presente no dia da angústia. E o dia que você está lá angustiado, mas você sabe que você só tem Ele vai te tirar desse cenário, e vai te colocar, só porque você falou, só porque você creu, e você falou, Ele vai te colocar como testemunho agora, para confundir aqueles que pensam que são. Quantos estão compreendendo? Eu quero orar por você nessa noite. Sabe, queridos, mas eu quero orar por você, com uma identidade firme. Sabe, o grande ponto aqui é uma identidade de fé. Não quer dizer que nós não vamos orar para que não tenha tribulação. Ah, pastor, eu queria que elas sumissem. A única forma dela sumir é você se posicionando. Quantos estão compreendendo? Ah, pastor, eu queria que ela sumisse. Eu estou te dando aqui a chave para que ela suma. É você se posicionando nos dias de grandes dificuldades. É você louvando, é você abrindo a sua boca e glorificando o nome de Deus. Glorificar no dia que tudo vai bem, é lindo, maravilhoso, mas o grande teste do apóstolo Paulo, foi quando ele estava em nome do Senhor, enviado do Senhor, mas foi preso, apanhou, quase morreu, mas mesmo assim os seus lábios estavam cheios de louvor, e enquanto ele louvava, enquanto ele ministrava um cântico de adoração ali, houve um grande terremoto, e houve um grande mover, e uma igreja foi estabelecida. Sabe, toda tribulação, Deus tem um propósito, é estabelecer o seu reino, e você é um canal de Deus nesse processo. Quando você se coloca com essa identidade firmada, que você é esse canal de Deus, de filho amado, de filha amada, e você fala, Senhor, eis-me aqui, acredite, você vai sair, aquela coisa que toda vez era o mesmo filme, ela desaparece. Não quer dizer que você não tenha mais tribulações, mas quer dizer que elas virão, mas você já entendeu o modus operandi do diabo, é sempre o mesmo, é tentar gerar dúvida a respeito da sua identidade, a respeito do caráter de Deus,
Mas quando você conhece a Deus, conhece o caráter de Deus, eu quero te dizer, Ele é o Pai e você é o Filho amado. Ele não te deixa na chapada. E Ele vai fazer coisas grandes, à medida que você se posiciona, à medida que você entende. Não quer dizer que Ele não te ama, mas quer dizer que tem coisas que Ele só vai te dar, quando o seu coração não corromper mais. Eu não dou uma faca de churrasqueiro para o meu filho brincar com a minha filha de espada, porque eles não têm maturidade para manusear uma faca dessa, nem para cortar uma carne, quanto mais para brincar. Quantos estão compreendendo? Mas quando você, à medida que vai crescendo, à medida que aquilo não vai mais te ferir, aí você começa a receber. Muitas pessoas não recebem porque Deus te ama, e Ele sabe que hoje, se Ele te der tudo que Ele tem, talvez você se machuque, ou machuque seu cônjuge, machuque a sua família, machuque pessoas ao seu redor, mas no tempo correto de Deus, Ele vai trazer todas as promessas, à medida que você vai crescendo, nessa identidade de fé, crendo, que coisas maiores Ele tem para você, sabe, eu não sei qual foram as promessas, os sonhos que Deus colocou, talvez você esteja até no meio do olho do furacão agora, de uma crise financeira, conjugal, de relacionamentos com o pai, não importa qual seja, mas uma coisa eu sei, Deus é o socorro bem presente, e quando você se posiciona, e você começa a experimentar, eu quero te dizer que acontece uma grande inundação, porque a bênção de Deus é como um tsunami, parece que as ondas estão voltando e não está acontecendo nada, mas quando vem de uma vez, é a prosperidade, a restauração no casamento, na família. Deus é um Deus de surpreender os filhos amados, todo pai gosta de surpreender os seus filhos, imagina o nosso Deus, que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então se prepara, porque Deus vai te surpreender nesses dias. Permaneça firme, fiel, e seja surpreendido por Deus. Fique de pé onde você está, se é que você pode. Eu quero orar por você. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Quero orar por você nessa noite. Sabe, se você tem algo que você entende, que você precisa se posicionar, com essa identidade de crer, não importando o cenário, talvez o cenário hoje seja totalmente adverso, ou talvez fala, pastor, eu já até me acostumei, eu já até abri mão, porque parece que nada acontece, deixa do jeito que está, não mexe mais com isso não, porque eu não quero me frustrar mais. Deixa eu te falar, deixa de andar confiado em você mesmo, e se posicione como filho amado de Deus, coisas que o filho não pode fazer, acredite, o pai pode, e Ele quer fazer nesses dias. Sabe, se esse é o seu caso, você precisa se posicionar em fé, em alguma área da sua vida, talvez algumas áreas elas estão a bom termo, mas tem uma área específica, que é aquela que você perde a alegria, aquela em que você fala, puxa vida, está faltando. Sabe, se esse é a sua petição e o seu posicionamento, ele começa agora. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode subir o som. Aleluia, pode vir mais à frente aqui. Aleluia. Ore calaralabashure laralabas. Sabe, queridos, você que vem aqui à frente, o Senhor sabe cada detalhe da sua vida, cada detalhe, aquilo que de alguma forma tirou a sua alegria. Mas deixa eu te falar, quando o Senhor vem, Ele vem por completo, e Ele vem para surpreender
para resgatar, para restaurar, para que você cresça e avance e multiplique a 30, 60, 100 por 1. Então faz um reset em tudo o que você se frustrou daqui para trás. O Senhor está passando uma borracha. Todas as vezes que você foi voar e você bateu na árvore, você caiu. Quero te dizer que você não deixou de ser borboleta, você não deixou de ser filho amado de Deus, você não deixou de ser filha amada de Deus. Deus continua te amando por cada detalhe, mas esse é o tempo de você resetar o odômetro. Nós estamos começando um semestre novo, e eu quero dizer que esse será um semestre de grandes bênçãos na sua vida. Basta você crer e se posicionar. Pastor, mas e as dificuldades? Elas terão. Essa é a verdade do Evangelho. Mas o simples fato de você se posicionar, você vai começar a viver e experimentar coisas das quais você não havia experimentado ainda. Promessas vão começar a aparecer diante dos seus olhos, sem você precisar ficar correndo atrás. Então esse é o semestre de você focar e olhar para o Senhor. Pare de correr atrás das bênçãos, porque elas virão diante dos teus olhos. A palavra de Deus vai se cumprir quando diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de você. Assim será. Eu quero orar por você, mas fale ao Senhor enquanto eu oro. Qual que é a área que perde sua alegria? Você fala, eu quero me posicionar e declarar que eu vou vencer essa área, que o Senhor vai me dar. Peça ao Senhor. Você não tem poder de vencer, mas quando você pede ao Senhor, você sai de cena e fala, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor é o meu Pai, e eu sou filho amado, e eu recebo de graça. Essa é a oração. Os meus filhos, quando me pedem alguma coisa, eu não imito nenhum boleto, eles recebem de graça. É assim. Quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, por cada um, Senhor, desses filhos amados, dessas filhas amadas, Pai, ó Deus, e que nesses dias eles possam abrir as suas bocas, Pai, e pedir como filhos amados que são, e que eles possam receber mediante a fé, não importa qual seja o cenário, não importa qual seja as circunstâncias, que eles tão somente recebam, que eles tão somente possam descansar para receber, que eles possam tão somente crer na Tua palavra e receber as bênçãos do Senhor em cada quadrante das suas vidas, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluia. Deixa eu falar, Deus vai fazer grandes coisas nesse semestre, de restauração, de sonhos, de coisas talvez que você achava que não ia acontecer nada. Então somente creia, Deus é aquele que surpreende os filhos, você só precisa se colocar na posição de filho. Sabe, na parábola do filho pródigo, ele queria só comer dos alimentos dos servos da casa do seu pai. Essa era a petição dele. Talvez a sua petição seja mais ou menos como essa, porque você não consegue dimensionar o que Deus tem para você. Talvez você está querendo, não, eu quero só uma restauração aqui, eu quero uma prosperidade aqui, eu quero um negocinho aqui, mas Deus sempre prospera. Aquele filho amado, ele queria tão somente voltar para comer, para trabalhar em troca de um alimento, mas só porque ele era o filho amado, Deus restitui ele na posição de filho e faz uma grande festa. Hoje tem uma grande festa no céu, só porque você se posicionou. Hoje tem uma grande festa no céu, e Deus está trocando as suas vestes. Naquela passagem ele troca as vestes. Isso fala o quê? De uma mudança de comportamento e atitude, uma mudança de fé, de crer, independente dos cenários. O Senhor vai te levar a viver um semestre extraordinário em nome de Jesus.
e você será surpreendido. Fala para a pessoa do seu lado, você será surpreendido. Aleluia. Olhe para o pessoal do seu lado agora, fala, eu vou te surpreender agora que eu vou orar por você. Ore por ele agora, e nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém? Acende as luzes para mim, Alex.